Oi, gente! Estamos aqui para o primeiro exercício resolvido do nosso curso. É um problema bastante simples, mas por ser o primeiro, será feito de forma bem detalhada, mostrando passo a passo cada etapa a ser cumprida na resolução de um exercício de física. Vamos então ao nosso problema do nosso curso. Em primeiro lugar, nós devemos fazer a leitura do enunciado de forma bastante cuidadosa. Um objeto preso à extremidade de uma mola executa um movimento harmônico simples de período igual a 1.200 segundos e amplitude de 0,600 metros. No instante inicial, o corpo se encontrava na posição de equilíbrio x igual a zero. Item A. Escreva a equação horária do movimento. Item B. Qual é a posição do corpo no instante t igual a 0,480 segundos? Uma vez lido o enunciado e entendido, sempre é bom fazer uma figura para tentar escrever e mostrar o que é que está sendo falado no problema. Então, vamos lá, o que foi colocado no enunciado. Temos um corpo de massa m preso à extremidade de uma mola de constante elástica K, oscilando em torno de um ponto de equilíbrio. O problema nos coloca que o ponto de equilíbrio se encontra na posição x igual a zero. Isso significa que o nosso corpo de massa m oscila em torno do ponto x igual a zero para a direita ou para a esquerda. A oscilação, então, ocorre em torno da posição x igual a zero. A seguir, sempre é bom colocar os dados que foram fornecidos no problema. Nesse caso, o período do movimento t igual a 1.200 segundos e a amplitude do movimento a igual a 0,600 metros. Bom, esse é um problema curto, enunciado simples. Aparentemente pode parecer bobagem fornecer os dados do problema ali e perder tempo escrevendo os dados em separado. Mas pense que poderíamos ter um problema cujo enunciado fosse mais longo, com muito mais dados fornecidos. Nesse caso, sempre é bom colocar de forma explícita os dados que foram fornecidos, pois isso evita que a gente seja obrigado a retornar a todo momento para o enunciado e ficar procurando no meio de um enunciado longo o que é que foi fornecido ou o que é que não foi fornecido. Então, uma vez colocado quais foram os dados fornecidos do problema, estamos ali tranquilos, o que é que nós temos aí como dados do problema. Vamos então à resolução do problema. Item A, o problema pede que a gente obtenha a equação horária do movimento. Ou seja, nós precisamos obter a expressão da posição x como função do tempo. E nós já vimos na teoria que no caso do MHS, o x vai ser então a seno de ômega-t mais φ0. Isto porque a oscilação está em torno do ponto de equilíbrio x igual a zero. Bom, caso a oscilação se desse não em torno da posição x igual a zero, mas em torno de uma posição x igual a zero, a equação horária de movimento seria praticamente a mesma, só que agora somaríamos o termo a zero, que é a coordenada do novo ponto de equilíbrio. Mas no nosso caso é a expressão x igual a seno de ômega-t mais φ0 apenas, porque o ponto de equilíbrio é x igual a zero. Então vamos lá, o cálculo dos parâmetros da nossa equação horária de movimento. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a amplitude do movimento foi fornecido, é 0,600 metros, portanto a amplitude já não nos preocupa mais. Mas precisamos calcular a frequência angular e lembrar que pode ser obtido a partir do período que foi fornecido. Basta lembrarmos que a frequência angular ômega é 2π vezes a frequência, que por sua vez é o inverso do período. Portanto, o ômega é 2π sobre o período. O período foi fornecido, substituindo o valor de t pelo valor que foi dado e fazendo os cálculos, obtemos a nossa frequência angular ômega e a equação horária de movimento já está numa forma quase completa, faltando apenas calcularmos o ângulo de fase inicial φ0. E o cálculo da fase inicial φ0 sempre é obtido a partir das condições iniciais do problema. E nesse caso, o problema nos fornece que no instante t igual a zero, o corpo se encontrava na posição de equilíbrio x igual a zero. Então esse é o dado que nós devemos usar para obtermos o ângulo de fase φ0. Condição inicial do problema, no instante t igual a zero, x igual a zero. Então, colocando o valor de t como sendo igual a zero, a equação de horária de movimento fica daquela forma, onde a posição x para t igual a zero. Então, temos a igualdade 0,600 seno de φ0 igual a zero. Ou seja, seno de φ0 igual a zero, isso leva que o φ0 pode ser igual a zero ou φ0 igual a π.
O valor φ0 igual a zero nos levaria ao fato que no instante inicial o corpo se encontrava na posição x igual a zero, só que se deslocando da direita para a esquerda. Ou, se nós adotarmos que φ0 igual a π, nós estaremos dizendo que no instante inicial o corpo estaria passando pela posição x igual a zero, indo da esquerda para a direita. O problema não falou nada sobre qual era o sentido de movimento do corpo, se era da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Portanto, a gente tem uma total liberdade para escolher um valor de φ0. Podemos fazer φ0 igual a zero ou φ0 igual a π. Vamos escolher então φ0 igual a zero. Com isto, nós obtemos finalmente a equação horária de movimento de uma forma completa. Se tivéssemos escolhido φ0 igual a π, a única diferença é que lá dentro do argumento do seno apareceria 5,23 vezes 10 a menos 3t mais π. Essa seria a única diferença que nós teríamos. Vamos então agora ao item B. Posição do corpo no instante t igual a 0,480 segundos. Né? Então temos ali o instante t, né? 0,480 segundos. Colocando esse valor de t, então nós temos ali, né, o x no instante t igual a 0,480 segundos, é igual ao valor de 0,600 seno de ômega vezes o t, onde o t é 0,480 segundos. Fazendo os cálculos, obtemos então a posição x do nosso corpo no instante t igual a 0,480 segundos. Vai dar x igual a 1,51 vezes 10 a menos 3. Então esse é o valor, né, do nosso x. Por hoje é só. Obrigado. Até a nossa próxima videoaula.